Olá pessoal, essa aqui é a capa então do site do Tesouro Direto. E por que eu tô nela? Porque eu quero mostrar para vocês uma situação aí que uns dados que foram divulgados na quinta ou na sexta-feira passada que repercutiram muito aí na imprensa especializada, na imprensa financeira, que é o balanço. A gente encontra aqui no final da página, ó, entra lá em balanço e estatísticas, tá? E eu já vou antecipar, já vou dar o pause aqui para editar, porque nós temos os dados de março, gente. Isso aqui é muito interessante, porque, por exemplo, março foi o começo da atual crise, né? Por exemplo, dia 18 e 19 de março foram os dias em que houve a maior queda nos fundos imobiliários. Então, março foi um mês bem estressante, foi um mês em que houve vários circuit breaks na bolsa. Né? Teve alguns em fevereiro também, não me lembro quantos, mas foram 6, eu não sei quantos em fevereiro e março, mas talvez tenha sido meio a meio. Me corrijam aí se eu estiver errado. Então, março, muito interessante, pessoal. Então, a gente abre um PDF aqui, se não me engano, e nós vamos nos dados primários aqui para comentar para vocês, por que não? Balanço no Tesouro Direto em março. Então, pessoal, olha aí, ó. As vendas por indexador, né? Lembrando que o pós-fixado é o Tesouro Selic, o pré-fixado é pré-fixado e os indexados à inflação são os tesouros IPCAs. Isso aqui, gente, perto de 50%, 47,2% no Tesouro Selic, perto de 20% dos pré-fixados e em torno de 30% nos IPCAs, é o que sempre foi no Tesouro Direto, tá? Aqui não tem novidade, tá? Sempre foi assim. No caso, aqui a gente vê aqui os volumes financeiros que giram aí na casa de 1 bilhão, um pouco mais, um pouco menos no total aqui. Por exemplo, tesouros IPCAs talvez chegue a 1 bilhão, tesouros prefixados passam um pouquinho de 500 milhões. Veja, isso aqui é o movimento do Tesouro Direto inteiro, inteiro, no mês inteiro, gente. E isso aqui corresponde a quê? Corresponde a menos do que um leilão semanal. Então vejam que o tamanho, que fica muito preocupado assim, o governo vai, quando a crise pegar forte, o governo vai sequestrar o tesouro. Não, não vai porque o volume é muito pequeno, certo? Se você não quer acreditar na emenda constitucional, que a gente já mostrou no canal, é, pense o seguinte, na poupança tem 900 bilhões, no Tesouro tem 60. Vamos mostrar aqui onde é que está isso. A gente sobe um pouco daqui, ó. Que é o Tesouro Direto em números, ó. Mais de 1 milhão de investidores ativos, 4 milhões cadastrados e 60 bilhões em investimentos. E isso aqui, desde que eles mudaram o layout do site, está em 60 bilhões, não mudou, certo? É o pessoal de fé que está ali no Tesouro Direto, tá? Não mudou nada. Bom, vamos ver mais questões. Olha aqui, pessoal. É, operações por faixa de aplicação. 60% das aplicações são até R$ 1.000. Então tá vendo, gente? Aqui mostra que não tem problema algum em fazer o aporte fracionado que a gente tanto defende no canal, certo? 60% das pessoas investem esse valor. Claro, a maioria é porque o valor é o valor disponível que as pessoas têm, certo? Mas não tem porquê, por exemplo, se você tem 10 mil disponível para investir, investir tudo uma vez só, porque só 6,2% dos investidores fazem isso. Claro, muitos não fazem porque não tem, mas não tem problema nenhum em pegar os 10 mil e dividir em 10 aportes de 1.000 e investir como a grande maioria investe, certo? Por quê? Porque não tem custo a mais, tá? Isso é muito, muito importante. E aqui, gente, antes eu acabei falando dos valores, né? Começando a ler de uma maneira oriental, né? Da esquerda para a direita. Mas vamos ver aqui as vendas por prazo, ó. Muito interessante, que eu achei expressivo o volume acima de 10 anos em 27%, que são os IPCAs longos, né? Então o pessoal não tem medo, né? Não tem medo, tá investindo em IPCA longo. Entre 5 e 10 anos vai ter aí o pré-26, o IPCA 26.
E de 1 a 5 anos vai ter o pré-23 e o Tesouro Selic, que é 52%. Então, quer dizer, aos 47% do Tesouro Selic, um pouquinho mais, certo? Isso aqui pode até ser um desenho de carteira. 50% Tesouro Selic, 30% em pré-fixado longo e 20% em pré-fixado em IPCA curto e pré-fixado curto, certo? Então é um desenho bem interessante, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui nos dados. O estoque da dívida pública, aqui é o estoque na parte do Tesouro Direto, tá, gente? Não é da dívida pública inteira, é do Tesouro Direto. Existem os relatórios sobre a dívida pública total, tá? Isso aí está no site do Tesouro Nacional. O estoque do Tesouro Direto alcançou um montante de 58 bilhões de reais, com uma redução de 0,61, quer dizer, de 58,8 caiu para 58,44, porque as pessoas compraram, isso é muito legal, muito bom. Os títulos remunerados por índice de preço respondem pelo maior volume no estoque, alcançando 49%. Na sequência aparecem os títulos indexados a Selic e, por fim, os prefixados com 17%. Aqui a gente tem que fazer a seguinte observação. Naturalmente, por já conhecer o mercado, o Tesouro Nacional ele oferta menos, ele tem um estoque menor de prefixados, tá? Por isso que aparece menor aqui. Então, e o estoque maior com certeza é Tesouro Selic. Só que como está havendo aí uma demanda boa pelo IPCA, que aumentou um pouco, né? Acabou que o estoque do IPCA gastou um pouquinho, mas ele ainda assim continua na maior percentagem. Aqui, ó, de 2018 para cá, ó, é que a gente observa essa ligeira queda, tá? O que é bem positivo, certo? Eu sou uma das pessoas que acredita que quando os detentores da dívida pública brasileira forem realmente os investidores pessoas físicas, forem as pessoas naturais, eu acho que a articulação do povo vai ser muito mais ouvida em todos os níveis do governo, né? Só que os detentores da dívida pública federal, gente, isso tem arquivo específico na página do Tesouro Nacional, são os grandes bancos, os grandes fundos, né? Os grandes fundos de investimento e fundos de pensão. Então, o nível de poupança do brasileiro ainda é muito baixo, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para uma melhora disso. Então aqui eles colocam também o estoque em bilhões, conforme o prazo, né? E vejam só, o estoque para dívida... Então assim, no caso do Tesouro Direto, né? O pessoal tá ventilando muito essa questão que reduziu a duration da dívida pública. Ok, isso é verdade, de 4,2 para 3,8 anos. Mas vejam que o estoque maior está justamente nessa fase, ó. A gente tem 35 bilhões de estoque no Tesouro Direto e acima de 10 anos são só quase 13 bilhões, né? Então vejam que o estoque está preparado. Se houver mais demanda para um prazo, sei lá, se cair de 3,8 para 3, para 2,5, enfim, tem estoque para isso, certo? E também tem um pouco para se a dívida alongar, o que eu acho que não vai ser o caso, mas está aqui. Então aqui os dados nessa tabelinha inferior que vocês veem aqui. Bom, aqui é o perfil dos investidores, né? A gente vê uma imensa maioria masculina, mas as mulheres aumentando a participação. A gente vê jovens, gente, olha aí que interessante, né? No mês, 30% de 16 a 25 anos, isso aí é fantástico, porque além da poupança do brasileiro ser baixa em geral, a gente está vendo uma melhora nisso e está vendo uma melhora das gerações novas investindo. E isso é muito bacana, isso é muito legal mesmo. A maioria fica aqui de 26 a 35 anos, né? E da faixa aqui do nosso canal, que eu tenho as métricas do YouTube também, que vai de 36 a 55 anos, aí com 28%, também é um percentual significativo, certo? Mas chama atenção que as camadas mais jovens estão investindo. Se essa gurizada aí investir direitinho, deixar o juro composto agir, deixar o tempo fazer o que tem que fazer, deixar o tempo maturar o título,
essa galerinha aqui vai se dar muito bem. Eu torço muito para isso. Aqui dividido por região, sempre foi predomínio da região sudeste, né? Isso não mudou. E aqui a tela final, gente, com a remuneração no mês de março, eles dão a explicação aqui da marcação a mercado, falando, né, que aqui foi o mês, ó, aqui o IPCA 45 caiu 24%, nós falamos disso no canal, né? E aqui eles falam que para quem contratou vai ter a rentabilidade acumulada no final, que isso aconteceu por um aumento das taxas nos títulos em função de todo o cenário internacional e agora, infelizmente, cada vez mais da política nacional também influenciando isso, né? Bom, pessoal, isso aí foi muito ventilado. Eu sugiro que vocês deem uma lida aqui nesse material. Eu mostrei para vocês o caminho, como é que acha lá no site do Tesouro Direto. É um resuminho que sai todo mês. Estava um pouquinho atrasado, porque até a semana passada tinha só janeiro, e eles largaram fevereiro e março meio que juntos. E aí deu essa repercussão toda, tá? Mas tá aqui o dado primário para vocês lerem e entenderem tudo direitinho. E a minha impressão é positiva, viu? Com tudo isso acontecendo na crise, não houve uma grande fuga de capitais do Tesouro Direto, como alguns querem acreditar. Não aconteceu isso, certo? O pessoal do Tesouro Direto, mesmo os jovens, não estão girando muito a carteira. Isso é bem positivo, certo? O total ali investido continua praticamente o mesmo, 60 bilhões. Então eu vejo assim, com olhos bastante positivos para o perfil do investidor, para como as pessoas estão se comportando na crise, certo? Eu acho que tá muito legal e esperamos aí por dias melhores em que nós possamos mostrar que realmente, como é que eu posso dizer, carregar os títulos nesses momentos mais tensos, dá o resultado para os investidores mais pacientes. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.